Amém. Pode sentar, galera. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E é bom para nos fazer pensar e nos fazer lembrar de como o Evangelho é simples e como a gente não precisa de muito para louvar Deus. O intuito dessa programação é ser uma programação simples, tocada com violão, tocada com carrom, mas às vezes a gente é acostumado com bastante coisa e a gente se frustra quando alguma coisa dá errado. Mas eu quero ser grato a Deus, porque nada fugiu do controle dele sobre todas as coisas. Ele ainda tem feito muito no nosso meio. Ele tem salvado adolescentes, ele tem curado adolescentes, ele tem libertado adolescentes, como a Natasha acabou de orar e agradecer aqui. Adolescentes têm sido libertos, adolescentes têm sido curados. E quero convidar sempre vocês a terem uma garrafinha para estarem aqui, né? Sempre ter uma garrafinha para não precisar ficar saindo, tá bom? Adote uma garrafa. Mas vamos dar início então na nossa mensagem. A gente volta com a nossa série, que já está caminhando para o final, que é os monstros internos. Teve gente que esqueceu. São 7 mensagens, e hoje nós vamos para a penúltima mensagem da nossa série, um pecado bem importante que a gente vai falar, um dos pecados capitais. Só para lembrar, é uma série de mensagens que a gente chama de monstros internos. Ela é baseada nos 7 pecados capitais, e a gente já falou, o texto que a gente tem usado: há muita maldade nesse mundo, mas mais frequentemente do que isso o que é mais perigoso são os monstros internos. Preste atenção. Esses monstros nos levam a nos tornarmos as versões mais sombrias de nós mesmos, e muitas vezes nos sentimos isolados para lutar contra essas batalhas sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Mesmo quando o mal tenta nos roubar, Jesus venceu o mal. Em vez de nós tornarmos vítima da preguiça, da luxúria, da ira, da inveja, do orgulho, da ganância, nós vamos clamar o nome de Jesus e nos revestir de diligência, de pureza, de domínio próprio, reconciliação, satisfação, humildade, generosidade. Quando permitimos que Jesus entre, os monstros não têm onde se esconder. Amém? Então permita que Jesus entre na sua vida, e se você tem alguma coisa escondida, algum vício, algum dos 7 pecados capitais, ira, seja a inveja, seja a luxúria, seja a preguiça, seja a gula, seja o que for, que isso abandone sua vida e que você possa substituir isso por domínio próprio e outros adjetivos que Deus, outros frutos que Deus tem na sua vida. Amém? Então pega seu caderno. Eu quero saber aqui se alguém já foi no zoológico. Hoje a gente vai falar sobre um animalzinho. Eu quero saber aqui se alguém já foi no zoológico para procurar, especialmente, eu vou no zoológico para procurar o bicho preguiça. Alguém já foi no zoológico só para ir ver o bicho preguiça? Aqui não tem bicho preguiça? Tá. Então é isso. Às vezes pode ser isso, mas raramente alguém vai no zoológico para procurar o tal do bicho preguiça. Quem já viu o bicho preguiça? O bicho preguiça. Nunca viu o bicho preguiça? Olha, eu não vou... só na foto, tá bom, tudo bem. Fofinho, bonitinho, tchuki-tchuki, né? Fofolete, né? Carinha de ternura, pernas grandes, braço grande, unha grande, vive abraçadinho com a árvore, não é assim? É assim que é o bicho preguiça. Só que o bicho preguiça dorme 18 horas por dia. Ele é tão lento que dá até fungo nas costas dele. Até fungo nasce nas costas, de tão lento que o bicho é. Ele é super lento. Bicho preguiça sob ameaça, se ele estiver ameaçando e correndo muito, ele corre 270 metros em 1 hora. O que não é nada, né? É daqui a ali. Imagina ele correndo 270 metros por hora.
bicho preguiça, só estou contando umas características dele aqui para vocês sacarem como que é esse bicho. O bicho preguiça faz cocô uma vez por semana só. E perde um terço do peso dele. O bicho tem preguiça até de ir no banheiro. O bicho é preguiçoso. Ele é bem devagar. O bicho é lento. Para ir rápido, demora aí uns 270 metros por hora. O bicho é devagar. É devagar. Esse é o bicho preguiça. A preguiça é o único dos pecados capitais que se trata. A preguiça é o único dos pecados capitais que se trata de uma coisa que a gente não faz. Porque todas as outras coisas a gente faz. Todas as outras coisas você peca porque você fez. E a preguiça você peca porque você não fez o que tinha que ser feito. Essa é a preguiça. Coisa da preguiça, né? Leseira, estou zoado, estou improdutivo, não estou pensando em nada, estou distante, estou aleatório, estou away, estou alone. E aí você fica, e aí? O que você tem? Tenho preguiça. Nós fizemos uma pesquisa há algum tempo atrás e acho que deu 100% dos adolescentes, 100% dos adolescentes sofriam com preguiça. Portanto, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que vai dar aí uns 100, eu levanto uma mão de 100, levanta 102 mãos, né? Porque todo mundo tem, em algum momento, preguiça. E a gente vai falar sobre isso hoje. A preguiça te deixa e nos deixa distante de Deus. Tem uma parábola lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, que é a parábola do banquete. E eu queria ler, eu não sei se está funcionando ali, mas de qualquer forma, se você estiver anotando, Lucas 14, versículo 13 em diante, ele vai trazer esse texto. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Só para fazer um contexto, naquele tempo, estar com Deus no céu um dia, enfim, estar com Deus era banquetear, era ceiar, era estar num banquete com Deus. Então essa expressão, estar num banquete, né, com Deus. Posso continuar? Tem uma galera que está conversando aí, só vou pedir eu estou bem pertinho de vocês, daí eu ouço mais. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse assim: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. E eu lhe digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus estava comendo com religiosos e nessa ocasião Jesus revela o coração dessas pessoas. Quem é bom de desculpa não é bom em nada. Jesus preparou todas as coisas para o povo judeu, se a gente for contextualizar, e os seus não receberam. Deram todas as desculpas. Mas a Bíblia tem um outro versículo que não estava aqui no meu plano, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam.
mas todos que o receberam, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. DJ, se tiver aquele sonzinho, você vai me ajudar um pouco, que eu tinha combinado. Um dos homens diz, esse texto ele fala de renúncia. Você tem que deixar algumas coisas para você buscar a Deus. Não dá para ter todas as coisas. Não dá para você experimentar juntas de boi e estar no banquete com o Senhor. Não dá para você estar lá com a família festando e estar lá no banquete com o Senhor. Você precisa abrir mão de algumas coisas para estar com Deus. Todos eles acharam algum tipo de desculpa. E essa relação que eu quero fazer com a preguiça, essa relação que eu quero trazer com a preguiça, qual tipo de desculpa? Cutuca ali, por gentileza. Qual tipo de desculpa que você está usando? Qual é o tipo de desculpa? A preguiça aí está em jogo. Muitas pessoas não estão dispostas a se levantar. Muitas pessoas não estão dispostas a seguir Jesus. A preguiça está em jogo, como eu falei, é uma oportunidade de se relacionar com o anfitrião, é uma oportunidade de se relacionar com Deus, é uma oportunidade de se relacionar com o Senhor, mas cada um arrumou uma desculpa, a sua preguiça, o seu motivo. Quem é bom de desculpa, não é bom em nada, só é bom de desculpa, não faz nada, só é bom de desculpa. Todo mundo que é bom de desculpa não é bom em nada. Só que essas desculpas mostram um monte de prioridade fora de ordem, um monte de prioridade desordenada. E é sobre isso. A preguiça se mostra, a preguiça aparece com um monte de falta de oportunidade, ou melhor, de atividade. A preguiça se mostra com um monte de falta de atividade. Eu não tenho nada, eu não quero participar de nada, eu não vou fazer nada, e aí eu fico lá escravo da preguiça. Você sabia que o preguiçoso pode parecer muito ocupado? O preguiçoso pode parecer muito ocupado, simplesmente não fazendo nada. O preguiçoso pode parecer muito ocupado, fazendo só coisa que não importa. E aí eu quero dar um exemplo. Um adolescente que parece super ocupado, ele passa o dia inteiro jogando videogame. E quando chega no fim da tarde, que o pai ou a mãe chega do trabalho, e aí? E as tarefas? Não tive tempo. Por quê? Não, porque eu fiquei fazendo um monte de coisa. Na verdade ele estava com preguiça, estava jogando videogame ou fazendo algum outro tipo de coisa. Faz um monte de atividade e não traz resultado. Um monte de atividade e não traz resultado. Fazendo o que não importa ou fazendo simplesmente nada. Esse é o preguiçoso. Alguém aqui já ouviu a história dos 2 lenhadores? Eu não vou ler a história por causa do nosso tempo, mas eu vou contar a história. Tinha 2 lenhadores e era uma competição naquela região de quem corta mais lenha. Então os 2 lenhadores, está aberta a competição, essa história é bem velha. Está aberta a competição de cortar lenha. Eu já tentei cortar lenha e eu sou um péssimo cortador de lenha, não sirvo para isso. Mas aí vem o jovem lenhador, pega o seu machado e um velho, um senhor mais velho, bem experiente, pega o machado e todo mundo festando lá que começou a competição de cortar lenha, e eles começam a cortar lenha. E o menino vem arrebentando com o machado, e machado, e pá, e corta lenha, e joga para o lado, e corta lenha, e joga para o lado. E o velho, corta, joga para o lado. Daqui a pouco o velho espera um pouquinho, senta no banco, toma um ar, toma aquele arzinho, tal. Levanta de novo, corta lenha. E o menino não parou. O mais jovem, forte, bonito, fortão, dá-lhe lenha, e corta lenha, No final, quando foi medir quem que cortou mais lenha, quem que cortou mais? Claro que foi o velho, né? Você não ia contar a história. O velho mais experiente cortou mais lenha e ganhou a competição, mesmo tendo parado várias vezes. Aí o jovem foi lá: por que o senhor parou tantas vezes e ainda assim você cortou mais lenha que eu? Qual que é o seu segredo?
porque eu não parei nem um minuto de cortar lenha. E o Senhor parava, descansava. Eu achei que o Senhor estava até passando mal, achei que o Senhor estava com algum problema de pressão, o coração meio palpitando, achei que o pulmãozinho estava... O que aconteceu? O Senhor... Qual é o segredo do Senhor? Aí o Senhor falou para o jovem: enquanto você não parava de cortar lenha, eu dava as minhas pausas para o descanso e eu afiava o meu machado. Então ele sempre trabalhava com o machado afiado e descansado. O que eu estou falando para vocês é que vocês devem deixar de ser preguiçosos e sair fazendo tudo o que vocês devem fazer, que nem um louco desvairado cortando lenha por aí, estudando que nem um maluco, fazendo todos os esportes que vem na sua frente, fazendo tudo de uma vez. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é que você precisa fazer o que deve ser feito, e com respeito aos seus limites, com respeito ao seu descanso, com respeito ao seu corpo. O problema é você não fazer. Você precisa de descanso, você precisa do seu momento para ficar com as pernas para o alto, você precisa do seu momento para não fazer nada, mas também você precisa, que é adolescente, deixar de pensar que é muito cedo e não afiar o seu machado. Tem uma fila andando e você não está prestando atenção. Tem uma fila andando e você não está se ligando no que está acontecendo, porque a preguiça tem te pegado. Você precisa de descanso. Tiago 4,17 fala assim: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer e não faz, comete pecado. Sabe qual que é o problema? Que a gente sabe o que tem que ser feito. Esse é o BO. Você sabe que precisa ser feito, mas a minha mãe fala toda hora. Tudo bem, mas se ela não falasse, se você soubesse, você saberia. Mas minha professora fala toda hora. Eu sei, mas se ela não falasse, você saberia. Mas meu pai fica falando toda hora. Eu sei, mas se ele não falasse, você já saberia. Mas o Renatinho fala toda hora aqui na frente. Pois é, mas se o Renatinho não falasse, você também já saberia. O problema é que a gente não faz aquilo que precisa ser feito. O que sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Tiago 4,17. E eu quero dar uma lista do que você precisa e eu precisamos fazer e a gente precisa perseguir. Uma lista bem curtinha. Primeiro, relacionamento com Deus. Está ali. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a primeira coisa na sua lista, se a sua lista está invertida, se a sua lista está de ponta cabeça, você precisa ordenar ela, porque ela está desordenada. Lembra o que aconteceu na parábola que eu acabei de ler, na parábola do banquete? Ninguém dos que foram convidados vai entrar e cear comigo. Nenhum dos convidados vão entrar. Mas mandem buscar os mancos, os cegos, os aleijados, os mendigos, os pobres. Manda pegar todo mundo. Mas dos que foram convidados, ninguém vai entrar. Então, a palavra primeira de hoje, relacionamento com Deus. É isso que deve ser a prioridade na sua vida. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. 2. Saúde física, mental e espiritual. Eu estou ligado que tem uma galera que gosta de esporte aqui e você tem cuidado somente do seu corpo. Tem outra galera que não suporta esporte e não tem cuidado nada do corpo. Tem outra galera que está parado na preguiça e não tem feito nada com o corpo. Acho que eu estou nessa. Tem que cuidar, eu também tenho. Essa palavra também é para mim. Mas você precisa cuidar de você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente. Doenças emocionais, um monte de adolescente com problema de ansiedade, com problema de depressão, com problemas de sono, com problemas de medo, porque não tem cuidado da sua saúde mental. E aí eu te pergunto, o que você tem consumido?
O que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem lido? Ou o que você não tem lido? O que você não tem consumido? O que você não tem assistido? O que você não tem feito? Será que a preguiça está te fazendo ficar doente mentalmente? Emocionalmente? Porque você tem tido preguiça de cuidar da limpeza da sua cabeça? E tudo que você precisa, na verdade, é de uma lavagem cerebral, no sentido de lavar mesmo. Porque você não está cuidando do que está colocando para dentro. Está pondo porcaria. Ou não está colocando nada. Meu pastor, ele falava assim para mim: Renatinho, a mente vazia, lá de São Paulo, a mente vazia é a oficina do diabo. Será que sua mente está vazia? Da preguiça? E ela tem sido uma oficina do diabo? Tem entrado tudo que não presta? Será que a preguiça tem feito isso com você? E saúde espiritual. Deus tem nos proporcionado que a gente também cuide da nossa saúde espiritual aqui na igreja. E aí, cara, tem um monte de recursos. GA, grupo de A, né? Grupo de amigos, imersão, start, culto de domingo, culto de quarta, 30 semanas, seminário de sexualidade, o que mais? Conferência de dons, o que mais? Livraria, Bíblia à vontade, meditação semanal, que se eu pedir para levantar a mão, vai ser uma vergonha. Teve uma galera que pediu para os líderes assim: líderes, a gente já está um pouco cansado das meditações de papel, por isso que a gente não está fazendo. Então a gente gostaria de meditar na Bíblia. Ah, beleza, então beleza, vamos fazer. Pegamos a meditação na Bíblia, dividimos por 2 semanas. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas a semana passada a gente fez uma pequena pesquisa, livro de Ruth, 4 capítulos, que você lê em uma sentada. E a pesquisa que a gente fez informal entristeceu o nosso coração. Porque a gente fica o dia inteiro rolando na internet, mas não lê 4 capítulos da Bíblia. Curtos, uma história maravilhosa que vai edificar a sua vida. E é assim. Sabe por quê? Porque quem é bom de desculpa, não é bom de nada. Só de desculpa. Então o problema é que a meditação era de papel, ela está um pouco... eu já fiz essa meditação há 3 anos atrás e agora ela voltou. Eu acho melhor a gente meditar na Bíblia e... Não meditou também. Mas quantos recursos a gente tem? Se a gente tivesse só o recurso da Bíblia, ela já era muito mais do que suficiente para todas as coisas. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Mas Deus tem nos dado tantas bênçãos que a gente tem um monte de recurso. Então, saúde física, saúde mental e saúde espiritual, você precisa cuidar disso. Sem essa saúde, essas 3 saúdes, teria mais umas 2 aí que eu poderia falar, né? Mas sem essa saúde física, mental e espiritual, você não vai conseguir cuidar de você mesmo. Você não vai conseguir cuidar do seu amigo que você quer evangelizar. Todo mundo quer trazer um amigo. Todo mundo quer que um amigo tenha um encontro com Jesus. Mas se você não cuidar de você, você não vai conseguir discipular outra pessoa também. Vocês estão entendendo isso? Essa palavra é para você sair da preguiça e cuidar também da sua saúde física, mental e espiritual. Sobre saúde física, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Quantas vezes eu tenho trazido essa palavra aqui? Você não é de você mesmo, você não se pertence, você tem dono. Você não é aleatório, você tem dono, você não se pertence. Deus é o seu dono, Ele que te criou, Ele que te formou, Ele que te amou. O seu corpo não é seu, é dele. 3, família, é outra lista do que você precisa fazer e perseguir. A gente vai ter a conferência da família. Oi? Não é que você está assim. É que nós vamos ter a conferência da família agora, daqui a algum tempo, dia 6 e 7. Cuidar do seu relacionamento com os pais, cuidar do seu relacionamento com seus irmãos. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12.
Como é que tem sido a honra e a obediência aos seus pais? Como é que tem sido o seu relacionamento com os seus irmãos? Como é que tem sido o seu relacionamento com os seus pares aqui na igreja? Como é que tem sido? Você precisa cuidar. Estudo. Outra coisa, estudo, construção do seu futuro, fazer para Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Priorize o que é certo. Priorize o que é certo. Você precisa cuidar dos seus estudos. Ah, mas eu sou muito novo. Não é. É agora. É agora que você precisa cuidar. Então tem várias saúdes aí que eu trouxe para você. Priorize o que é certo. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, nos fala de algumas formas de deixar a preguiça. E eu quero deixar algumas formas para você deixar a preguiça. E eu quero que você discuta isso no seu GA. Eu sei que cada um de nós tem, ou de vocês, ou de nós, tem algum POzinho com a preguiça. E eu quero convidar você para abrir esse assunto lá no GA daqui a pouco. Primeiro, faça o que é certo. Moleque faz qualquer coisa. Mas o convite de Deus para nós é que a gente deixe de ser moleque. Que a gente deixe de ser simplesmente inconsequente. Mas a gente comece a fazer aquilo que precisa ser feito. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, então eu vou ter. Eu preciso estudar, então eu vou estudar. Eu preciso me cuidar, então eu vou me cuidar. Eu preciso amar os meus pais, então eu vou amar. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, não só o que eu quero que seja feito. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. E a gente precisa deixar a preguiça de lado. 2, não procrastine. Quem sabe o que é procrastinar aqui? Empurrar com a barriga, né? Não vou dar o exemplo, porque da última vez que eu fiz isso foi ridículo. Quem estava aqui lembra, foi ridículo. Procrastinar é empurrar com a barriga, é ridículo. Não faça isso. O preço de procrastinar é muito caro. O preço de procrastinar, de você jogar mais para frente, é pior do que o de levantar e fazer. Terceira chave que eu quero deixar aqui para vocês, de como que a Bíblia nos ensina, no decorrer da palavra, a viver e deixar a preguiça de lado, é ser persistente. Você precisa ser persistente. Não desista fácil, não desista. Teve um dia que eu estava conversando com um adolescente, e o adolescente não tinha sonhos, e eu não posso aceitar um adolescente, uma jovem, ou um adolescente, um adolescente, que não tem sonho. Você não pode aceitar essa realidade na sua vida. Porque sua família deu errado, porque seu tio deu errado, porque sua mãe deu errado, porque não sei quem deu errado, porque seu irmão deu errado, vai dar errado com você. Não vai. Não desista. Persista. Para de pensar que com você vai dar tudo errado, porque não vai. Vocês entendem isso? Você vai sair daqui, o inimigo vai falar, é tudo mentira o que ele falou, vai dar errado para você sim, porque você é um loser perdedor. Gente, toda sexta-feira eu tenho falado isso aqui. Você não pode dar ouvido a essas vozes. Mas por que você muitas vezes dá ouvido para essas vozes? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Você enche de coisas ruins, enche de porcaria, não tem a palavra de Deus no coração, porque você não guarda, porque você não medita, porque você não ora, porque você não adora, porque você não se consagra. Aí vem o inimigo, fala um monte de groselha na sua cabeça e você acaba acreditando. Então, gente, hoje persista. Hoje você larga a preguiça e vai fazer o que precisa ser feito. Thomas Edison falou uma frase: a nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. Thomas Edison, todo mundo sabe o que é, né? Quem é, né? Vocês já viram na escola. E tem uma outra frase boa dele que eu peguei. Eu não falhei. Eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Então, se você tiver que tentar 10.000 vezes inventar alguma coisa, tente 10.000 vezes. E você vai descobrir 10.000 vezes, 10.000 formas que não funcionam.
mas não desista. Sabe qual que é o problema? Que você e eu, muitas vezes, você quer um resultado sem o processo. Porque a nossa cabeça, ela foi acostumada com uma velocidade de... Quem tem velocidade de internet alta em casa aí? 500 mega? É alto isso? É? 1 tera de velocidade? Talvez você tenha 1 tera de velocidade lá na sua internet, na sua casa, e você está acostumado com essa velocidade? Nem sei se existe isso. Existe, Mica? Não? Não? 500 mega tem? Então 500 mega? Lá na sua casa? E aí você não consegue sentar para escrever nem as suas anotações da sua meditação, porque você está acostumado com uma velocidade muito rápida. Você está acostumado com micro-ondas, que você bota lá leite, 30 segundos, 30 segundos está pronto, e você não sabe ligar o fogo da sua casa para esquentar o leite numa chaleira, se acabar a energia elétrica e você quiser tomar um copo de Nescau. Você não está acostumado com o processo, mas é necessário que você passe pelos processos. Sabe onde está a vitória? A vitória está do outro lado da preguiça. A sua vitória está do outro lado da preguiça. Você precisa respeitar esses processos. A sua vitória está do outro lado de um trabalho diligente, de um trabalho bem feito. Sua vitória está ali atrás. Após um trabalho bem feito está a sua vitória. Após um trabalho bem feito está ali o resultado. O problema é que muitas vezes você não levanta para fazer o que precisa ser feito. Cuidar de você, cuidar da família, cuidar da saúde, honrar seus pais, estudar, ler a Bíblia, buscar o Senhor. Se levantar, tomar uma atitude, falar, olhar, conversar, dar um passo, apresentar um trabalho, fazer um trabalho, ter uma grande ideia, escrever o testemunho que Deus está mandando você escrever e você não escreveu até hoje. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu com os convidados? Lá no versículo 24, nenhum dos convidados entrou para comer do banquete do Senhor. Nenhum dos convidados entraram. Tiveram que pessoas da rua entrar para comer do banquete. Deus tem chamado cada um de nós aqui. Deus tem chamado cada um de nós. Só que cada um de nós tem arrumado uma desculpa. Ah, eu não posso, porque não. Ó, cara, esses dias a Natasha estava conversando com um adolescente e o adolescente falou assim para ela: você não está vindo no Start, o que aconteceu? Não, eu não estou tendo tempo. Você não está tendo tempo? Não estou. Tá, mas você não está tendo tempo a sexta-feira 19h30? Não, o que você faz sexta-feira 19h30? Eu estou muito ocupado. Tá, mas tudo bem, mas e domingo? Tem 4 cultos de domingo. Não, eu também não tenho tempo nos 4 cultos de domingo. Tá bom, mas nos 4 cultos de domingo nós estamos às 10 e estamos às 17. Não dá, eu não tenho tempo. Nós acabamos de ler no texto de Lucas, capítulo 14. Que quando o Senhor chamou, cada um tinha uma desculpa, e que ninguém entrou no banquete do Senhor. Eu não quero ser surpreendido lá no céu, quando eu chegar e procurar cada um de vocês, e saber que não estão lá, porque vocês estavam muito ocupados com aquilo que não é interessante, com aquilo que não é importante. Gente, a preguiça parece mais fácil, a preguiça parece mais confortável. Deus nos permite ficar confortável, mas Ele nos convida a ir além da preguiça e viver nos seus propósitos e caminhos. Nós somos convidados para pagar o preço da nossa ação, daquilo que a gente faz, mas também nós somos convocados a pagar o preço daquilo que a gente não fez por causa da preguiça. Deus chama a todos. Deus convoca a todos, Deus se preocupa com todos, Deus ama a todos. Ele mandou Jesus, o seu único filho, por amor a todos. Ele quer resgatar todos, mas o que acontece? Muitos não levantam a mão, não mudam de vida, não mudam a sua história, não tomam atitude, porque simplesmente têm preguiça de se levantar. Jesus precisa ser a maior propriedade sua, maior prioridade, a melhor prioridade sua. Ele precisa ser a sua maior prioridade, Jesus. Se você está colocando qualquer outra coisa na frente dele, isso está errado e precisa ser invertido imediatamente. Tem pessoas que não mudam de vida,
que estão presas no pecado, que estão presas na imoralidade, que estão presas em doenças, que estão presas no emocional, porque não dão um passo com Jesus, porque não tem tempo ou porque precisa fazer qualquer coisa, qualquer desculpa. O convite para nós nessa noite é que você pare de dar desculpas para Deus, porque quando você parar de dar desculpas para Deus e entender que tudo que você faz, quer você coma, quer você beba, quer você brinque, quer você jogue, quer você corra, quer você venha aqui, quer você faça qualquer outra coisa, tudo é para a glória dele. E quando tudo é para a glória dele, tudo é dele. Você não faz mais nada para você. O problema é que muitas vezes você tem tido preguiça. E aí, naquele dia, talvez você não esteja com Ele. Eu quero pedir para você fechar seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. E eu sei que cada um de nós tem algo relacionado à preguiça, talvez, para colocar diante de Deus. Coloca a sua vida diante dEle. E muitas vezes você não está vivendo o melhor de Deus porque a sua preguiça tem te prendido. Você não tem descido nem da árvore que nem o bicho preguiça. Só fica de frente de uma televisão, de uma internet ou de coisas que não são interessantes, mas a vida tem passado. Jesus tem te chamado. Você não tem se importado com o chamado de Cristo. E eu espero que não seja tarde demais, porque Ele está dando uma oportunidade a cada um de vocês, a cada um de nós. Hoje você pode ter um encontro com Jesus. Hoje você pode ter um encontro com Ele. Eu não sei se você já teve a oportunidade. Hoje eu nem perguntei quem que está nos visitando. Eu acabei não perguntando. Mas se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo e de reconhecer Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Pai, hoje você pode ter a oportunidade de se render a Ele.